este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. Eu, Priscila Yasbeck e Thaís Herédia, vamos te atualizar sobre as principais notícias da economia aqui no Brasil e também no mundo. E hoje é o day after, o dia seguinte ao dado de inflação americana que caiu como um balde de água fria no mercado, surpreendeu os investidores que estavam ali alimentando alguma esperança de otimismo, de que o dado poderia mostrar um pico de inflação nos Estados Unidos ou que o pico de inflação nos Estados Unidos tinha ficado para trás, mas o dado veio muito pior que o esperado e varreu todas as esperanças de que a inflação possa ter atingido um pico por lá. E aí algumas expressões definem bem como o mercado recebeu a notícia. Eu separei algumas aqui. A Bloomberg diz que o dado abriu uma cratera no mercado, foi um mar de sangue. O Wall Street Journal falou em choque de realidade. O Goldman Sachs disse que o ano ruim do mercado está pronto para piorar e por aí vai muitas expressões hiperbólicas para falar sobre esse dado ruim do CPI americano. Então, o que é o CPI, né? A inflação ao consumidor nos Estados Unidos é o equivalente ao nosso IPCA. A expectativa era que os preços caíssem 0,1% em agosto, mas o dado trouxe uma alta de 0,1% dos preços em agosto. Na comparação anual, em 12 meses, o CPI ficou em 8,3%. Desacelerou sobre os 8,5% de julho, mas ainda assim a expectativa era que fosse para 8,1%. E quando você olha os destaques, os detalhes, na verdade, dos dados, os detalhes também são muito negativos. Então, o core do CPI, que é a inflação ali tirando os itens mais voláteis, como energia e alimentos, também veio muito ruim, dobrou, foi para 0,6%, ante uma expectativa de 0,3%, mostrando que a inflação vai seguir persistentemente alta, ou está seguindo persistentemente alta, e também mostrando que a inflação está espalhada pelos serviços, né? Uma característica que a gente conhece bem aqui no Brasil, daquela inflação bem espalhada por vários itens e que insiste em subir. Então, o mercado americano está vendo também essa face cruel aí dos preços subindo e não parando de subir. Depois desse resultado, então, que surpreendeu negativamente todo o mercado, o dia em Wall Street foi um dos piores dias em 2 anos. Só para dar alguns dados, o Dow Jones fechou na maior queda desde junho de 2020, o Nasdaq afundou mais de 5%, o dólar teve a maior alta desde o início de 2020 e os treasuries, os títulos do tesouro de 2 anos, os rendimentos saltaram para o maior nível em 15 anos. E aí, como resultado de todo esse cenário, as apostas de aumento de juros subiram, né? Então, com os preços persistentemente altos, o Banco Central americano, o Fed, precisa ser mais agressivo com os juros, subir mais os juros para conseguir controlar, esfriar a demanda e com isso combater os preços. Como o Fed já vinha falando que ia tomar todas as medidas necessárias para levar a inflação para a meta de 2%, esse dado muito ruim reforçou as expectativas de que o Fed vai ser duro. Na reunião que acontece na semana que vem, as apostas majoritárias ainda são de uma alta de 0,75 ponto percentual dos juros, mas começou a aparecer uma aposta de alta de 1 ponto percentual. Então, antes do resultado do CPI, na terça-feira, as apostas de alta de 1 ponto percentual dos juros americanos estavam em zero, não existiam e passaram a surgir, passaram a aparecer sobre a mesa. Então agora as apostas de aumento de 1 ponto percentual estão em 38%. Hoje sai a inflação ao produtor nos Estados Unidos, o PPI, que daí deve trazer algum ajuste aí nessas expectativas, mostrando se o Fed vai precisar de fato ser mais agressivo, apontar ali talvez as apostas mais pro lado de um aumento de 1 ponto, ou se não, ou se as apostas de 0,75 vão se mostrar as apostas mais certeiras e o Fed vai fazer um aumento que é amplamente esperado pelo mercado. A ver então como sai esse dado para ver se vai ser mais um balde de água fria ou não. O resto das bolsas na Ásia, todas caíram seguindo Wall Street, e na Europa as bolsas estavam tentando engatar ali alguma recuperação. Hoje já estavam ali operando ou perto da estabilidade ou com uma leve queda. No caso dos futuros americanos, como o baque foi muito grande ontem, os índices caíram muito, caíram mais de 5%. Hoje os futuros americanos estavam subindo pela manhã. Para finalizar
finalizar, também saíram outros 2 dados agora de manhã importantes. A produção industrial da zona do euro, que veio bem ruim, então ficou em uma queda de 2,3% em julho, quando a projeção era de uma queda de 1%, então caiu mais que o esperado. E a produção industrial do mês de junho mostrou uma alta de 0,7% agora, então uma queda de 2,3% em julho. E saiu também o dado de inflação do Reino Unido, que aí veio um pouco melhor que o esperado, então ficou em 0,5% a inflação em agosto. A projeção era de 0,6%, também não muito melhor do que as expectativas. Com isso, a inflação anual ficou em 9,9%, desacelerou sobre a inflação anterior de 10,1%, né? E ficou também um pouquinho abaixo da projeção, que era de 10,2%. Então, a inflação do Reino Unido é algo que preocupa muito, né? A gente vem falando aqui, a maior inflação em 40 anos, passou dos 2 dígitos. Há aquela previsão, inclusive do próprio Banco da Inglaterra, de que a inflação possa atingir mais de 13%, passar dos 13% nos próximos meses. Também aquela previsão de alguns bancos falando que pode chegar a 20% a partir do ano que vem. Então, essa inflação um pouquinho menor do que o esperado, mas ainda assim uma inflação altíssima também para os parâmetros britânicos, pode trazer algum otimismo ali, alguma esperança de que talvez os dados não sejam tão ruins quanto esperado. Ruins, mas não tão ruins, tão desastrosos quanto esperado. Minha gente, aqui, vocês já ouviram aquele ditado, né? Quem não tem cão, caça com gato. Ou, como dizia meu pai, inovando, quem não tem cão, caça com cachorro. É mais ou menos assim que os bancos centrais estão vivendo, porque, afinal de contas, qual outro instrumento que eles têm para lidar com esse choque de preços? A Priscila Yazbek ressaltou bem aqui a preocupação em olhar para a inflação, tirando aqueles preços mais voláteis e especialmente o preço de energia. Como é que um banco central vai controlar um preço de energia se o aumento do custo não foi provocado por um aumento de demanda? A leitura é de que realmente não há outra solução. Este é o instrumento que os bancos centrais têm e esse foi tema da nossa conversa com o Audi Cunha, especialista CNN em economia, e é interessante porque além de falar sobre a eficácia desse instrumento, se ele realmente está sendo eficiente, ele fala também de como a taxa de juros age naquilo que a gente chama em economês de efeitos secundários da inflação corrente. No caso da energia, ela gera muito efeito secundário, no preço dos serviços especialmente. Então, é para esse efeito secundário que os bancos centrais estão olhando agora. Esse é o ponto ressaltado pelo Audi nessa análise que vocês vão ouvir agora. Infelizmente, inevitavelmente, o que já se aprendeu ao longo de décadas é que a taxa de juros terá que continuar subindo até que a inflação realmente ceda. E os sinais que nós estamos tendo, tanto lá fora nos Estados Unidos como no Brasil, principalmente olhando mais para frente, é que a taxa de juros não só ela precisa subir, como ela vai talvez precisar ficar alta por mais tempo do que se esperava. E isso afeta a atividade econômica para baixo até que a inflação volte à normalidade. Não tem outra saída. Uma parte da inflação realmente é por uma situação muito específica de aumento dos preços de energia, isso está relacionado à guerra na Ucrânia. Mas o fato é que o único instrumento que existe para controle de demanda por parte dos bancos centrais é a elevação da taxa de juros. Então, é claro que se você tiver um alívio em algum determinado momento no preço de energia, se terminar a guerra da Ucrânia, isso vai ajudar a uma desaceleração de preços. Mas enquanto isso não vem, o fato é que nós estamos vendo um aumento de preços não só no segmento de energia, ele está generalizado globalmente na cadeia de serviços para o consumidor de uma forma ampla. E é por isso que os bancos centrais vão ter, na minha opinião, que continuar a sinalizar essa persistência no movimento de alta de juros, e isso afeta, sim, infelizmente, a atividade econômica, pelo menos no curto prazo. Bom, só pra gente desanuviar um pouquinho aqui, mudar um pouco de assunto, vamos trazer um pouco dos novos episódios da novela do Elon Musk e sua compra do Twitter. Ontem, os acionistas aprovaram a venda da rede social e a razão é muito óbvia, né? O Elon Musk, ele ofereceu $54,20 pelas ações na sua oferta de compra e hoje elas estão valendo $41. Isso também explica, claro, o fato do Elon Musk ter tentado encontrar problemas ou
ou empecilhos para seguir com o acordo, né? Então, falou sobre dados de usuários que não refletiam o número real de pessoas que estavam usando as redes, queria saber quais eram os dados ali de robôs, e claro que tem toda uma história por trás, tem institutos, né, que estudam esse tipo de rede social e que falam que, de fato, tem muitos robôs que atuam nas redes sociais, mas o outro lado da história é que, de fato, o Elon Musk, ele se arrependeu de fazer essa compra do Twitter, então agora ele vai tentando encontrar ali argumentos para justificar a sua desistência, mas as regras do mercado americano não permitem desistir do negócio depois que ele já colocou a oferta na mesa. Então, por isso que a gente tá vendo essa novela aí acontecer, essa briga, essa queda de braços entre o Elon Musk e o Twitter, com os acionistas, claro, aprovando a compra por um valor que tá acima do valor de mercado. Lembrando que essas empresas sofreram muito com a perspectiva de aumento de juros, então o Twitter estava valendo mais de $70 no ano passado, mas todas as ações de tecnologia caíram em bloco com o aumento da perspectiva de juros, porque essas empresas têm aquela precificação que acontece a partir dos juros futuros, né? Se calcula quanto que elas valem no presente, trazendo a taxa de desconto, né? A taxa básica de juros, as previsões da taxa de juros. Então, quando elas sobem, essas empresas têm uma taxa de desconto maior ali no cálculo delas de valuation, então elas acabam sendo mais penalizadas. Foi o que aconteceu com o Twitter, foi o que aconteceu com outras empresas, além do fato, né? Então tem essa questão estrutural que prejudicou todas essas empresas, mas tem também uma questão ali pontual do próprio Twitter, com concorrência de outras redes sociais, com essa história toda também dos robôs. Então tudo isso acabou trazendo essa desvalorização forte para as ações. O Elon Musk, arrependido, tenta encontrar os seus empecilhos para não seguir com o negócio. Os investidores querem seguir com o negócio, querem vender as ações pelo preço que o Elon Musk ofertou, e a discussão, inclusive, está parando na justiça. Tem ex-funcionário do Twitter também da justiça, foi no Senado americano para falar sobre a questão de apuração de dados internos. Então, tem toda uma história aí que está acontecendo envolvendo as ações do Twitter. Mas fato é que essa aprovação dos investidores foi mais um passo que faltava para que seja iniciado um processo que acontece na semana que vem para decisão final. Então, se o negócio vai para frente ou não, né, para um desfecho dessa história. Vamos acompanhar e trazer as informações e as novidades aqui para vocês sempre no CNN Money. Olha, nesta quarta-feira o IBGE divulga o resultado do varejo do mês de julho, fechando o acompanhamento que o Instituto faz da atividade econômica. Semana passada tivemos indústria, ontem tivemos serviço, com a surpresa de uma alta muito acima do esperado. O mercado esperava algo em torno de 0,5%, 0,6% de crescimento dos serviços em julho, veio acima de 1%, 1,1%, e essa surpresa provocou uma nova onda de revisões para cima do PIB, não só do terceiro trimestre, mas também do ano. E a expectativa para o resultado do varejo hoje é bem menor, a de uma alta de 0,3%. Nos 2 meses anteriores houve queda forte do comércio no Brasil. A primeira interpretação é de que a transição do perfil de consumo das famílias voltando a consumir mais serviços do que bens e produtos pode explicar parte desse movimento, mas temos que esperar o resultado para entender exatamente, olhando para os setores que tiveram desempenho melhor e pior, entender exatamente se essa transição já está completa e já terminou. De qualquer forma, como vocês sabem, a gente grava o episódio antes do dado sair, então tratamos apenas de expectativas. Na quinta-feira tem o IBCBR, então no final da semana nós vamos fazer aqui uma leitura mais geral desses dados todos, o que IBGE e o IBCBR, que é calculado pelo Banco Central, estão nos contando sobre o ritmo do crescimento da economia brasileira agora em 2022. E para você não perder nada sobre as notícias de economia, não deixe de acompanhar sempre a gente aqui com o CNN Money. A gente conta com vocês, adora a audiência de vocês, e com isso a gente se despede. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Amanhã tem mais. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto.
Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.